Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 68. Então, vó queria fazer o vídeo agora. Falei, não, toco. Fica quietinha no lugar da senhora aí, tá bom demais. Pelo amor de Deus. É brincadeira. Até porque os trabalhos aqui encontram-se assim, sob a direção dela, né? E também de Marcílio, e também de nosso irmão, o senhor Cássio. Eu sei que um dia a mamãe de senhor Cássio me perguntou assim, mas por que senhor Cássio? Ora, você quando chega próximo a um juiz, a uma juíza, né? Pois não, Vossa Excelência. Você não vai chegar assim. Você chega lá numa audiência. Boa tarde, Dona Teresa. Não, é. Boa tarde, Vossa Excelência. Boa tarde, Vossa Excelência. Pois não, Vossa Excelência. Agora, por que, Vossa Excelência? Porque estudou, graduada, batalhou, lutou, né? Então, se as pessoas forem lá no Livro dos Espíritos, questão número 100, né? Escala espírita, e ler tudo aquilo lá, eu garanto que mamãe de senhor Cássio vai entender por que senhor Cássio. Luiz, porque você fala Fernando. Agora eu vou falar dela mesmo agora. Porque ela tem... mamãe de senhor Cássio e vó, elas disputam estatura. Vó tem 1,30 m. Mamãe de senhor Cássio tem 1,35 m. Mas quando as duas estão descalço, você não sabe quem é quem na estatura. É uma brincadeira carinhosa, sabe por quê? Porque são pequenininhas fisicamente, mas tem um coração do tamanho da terra, né? Não é só ela, não é só vó, não é só mamãe de senhor Cássio também não, você entendeu? Eu tenho também uma outra amiga que eu prefiro não citar o nome, mas ela sabe que eu estou me referindo a ela. Tem uma estatura também. Jesus, esconde, menininho Jesus, não acorde não, porque não tem leite hoje para misturar o chocolate, porque, a mãezinha dela. Mas o coração é o tamanho de uma galáxia. Então a gente fala assim brincando, você entendeu? Então, mamãe do senhor Cássio esses dias veio me perguntar, por que você fala senhor Cássio e você não se refere ao senhor Marcílio, a avó Leontina, o Fernando? É só ele que é senhor Cássio. Mas mãe é curiosas mesmo, né? Ainda mais essas mães coruja. Não é mesmo, Cássio? Ele está aprovando aqui, principalmente a estatura. Tudo? Então tá. Ele aprovou tudo. Então pode chamar ela de 1,35 mesmo? Pode. Sem o chinelo, sem o tênis,
Não chega a 1,30 não. Então, tá de usar um saltinho alto. Então, a ação dos espíritos sobre os fluidos. Criações fluídicas. Fotografia do pensamento. Que maravilha, né? Então, vamos procurar nos inteirar a respeito desse assunto aqui. Então, olha só para você ver. Isso é no capítulo 14, na Gênese, né? De Allan Kardec. Ação dos espíritos, não, os fluidos espirituais, olha só, os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, que constituem um dos estados. Gente do céu, isso é tão grande que você nem imagina. Seria a mesma coisa, comecei agora, seria a mesma coisa que, por exemplo, você consegue entender, com todo respeito, que o sofá da tua casa é um elemento que constitui os móveis da tua casa. Agora vamos pensar em um prédio de 50 andares. Você consegue compreender, entender, com todo respeito? Fernando, não tem essa educação que eu tenho, hein? Você já observou? Você consegue entender que num edifício de 50 andares, a guarita é um elemento que constitui o prédio? É um dos elementos. A guarita é um dos elementos que constitui todo o edifício de 50 andares. O que Kardec está com isso querendo dizer? Que escapa ao nosso conhecimento a grandeza de Deus. Não queiramos fazer graça com a natureza de Deus que nós não conseguimos por falta de evolução, de compreensão e de entendimento. Eu assumo da seguinte forma: graças a Deus eu assumo a minha ignorância, que é o fato, porque isso é fato, eu sou ignorante, isso é fato, que é o fato de não conhecer e de nunca vir a conhecer toda a grandeza de Deus. Nunca! Pois você acha que Jesus conhece toda a grandeza do Pai? Jesus encontra-se em processo de evolução, meu amigo, minha amiga. Isso parece loucura da minha cabeça, mas não é não. Isso faz parte da evolução. Livro Evolução em Dois Mundos, creio que Vó vai permitir, se der tempo, nós esmiuçá-lo. Cocriação em plano maior, cocriação em plano menor. Esse livro é facílimo. Se um dia nós tivermos a oportunidade e der tempo, você vai ver como que ele é fácil. Existe um número inimaginável de ministros de Deus. Quando se fala em ministros de Deus, vamos pensar se nesse
termo, nesse nome, Cristo, existe um número inimaginável de Cristos. Um número inimaginável. Pense no infinito. Bom, pensei, Luiz. Agora pense em cada sol e em cada planeta que existe no infinito. Ai, Luiz, isso é impossível. Mas vamos pensar da seguinte forma. Que você conseguiu pensar? Consegui pensar, Luiz. Cada sol, cada planeta tem um ministro de Deus. Só que ministros de Deus subjugados a outros ministros de Deus. Um ministro menor subjugado a um maior. Isso que eu estou dizendo, nós encontramos na Escala Espírita, número 100, Livro dos Espíritos. É a escala espírita, é a hierarquia evolutiva. Então, milhares de Cristos são subordinados ao nosso Cristo pelo tamanho da evolução do nosso Cristo. As pessoas que subestimam nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, porque são pobres de espíritos, não têm conhecimento da grandeza, da magnanimidade de Jesus. Porque ele é grande por demais e encontra-se em processo de evolução, como todos nós. Então, olha só para você ver como que nós raciocinamos. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados, seria como, por exemplo, um oceano. Você pega um peixe no oceano, depois você devolve ele ao oceano, mas antes você pensa assim, esse peixe, ele constitui um dos elementos dos oceanos. Agora imagine quantos elementos mais existem. Gente, é grande demais o que nós estamos tratando. Se eu tivesse condições de me expressar de uma outra forma, e se fosse permitido me expressar, é óbvio que eu ia tentar me expressar, mas eu não consigo me expressar, porque foge o nosso vocabulário, foge a nossa compreensão evolutiva. Mas é gostoso você viajar. É gostoso você viajar, sabendo que tudo isso é fato, é real. Quantos bilhões, eu vou usar bilhões para ficar melhor. Quantos bilhões de elementos existem? Quantos bilhões de matérias existem? Luiz, estás ficando louco? E eu lhe interrogo, mas por quê? Porque os cientistas, eles conhecem 3, 4 matérias apenas. No nível que se encontra aqui na atualidade. De fato, é líquida, gasosa. Olha, até eu me confundo aqui agora.
me confundo mesmo. Não vou ousar agora. Pode ser que no próximo vídeo eu trago, mas agora eu não consigo. Sólida, né? Sólida, gasosa e líquida. E tem uma outra também. Então, os cientistas aqui na Terra, eles não conhecem. Agora eles estão dizendo que existe uma tal de matéria escura, né? Que eles estão estudando para aceitá-la como matéria. Mas não existe 4 matérias apenas, gente. Mesmo no mundo que nós nos encontramos, existe milhares de matérias que foge a nossa compreensão evolutiva. Um dia, as pessoas no plano espiritual mais evoluídas, as atuais no plano espiritual mais evoluída, depararão com tudo isso. Elas vão deparar com isso. Pois não foi assim com Galileu Galilei? Hoje, todo mundo se curva a Galileu. Se a astronomia hoje em 2023, o que deve-se aquele ser lá de 1609, 1610, Galileu Galilei. Não há como fugir de Galileu, como não há como fugir de Deus. Como não há condições nenhuma de fugir da realidade dos fatos de todas as matérias, de todos os elementos. Os fluidos espirituais que constituem os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal. Os fluidos espirituais, que constituem, olha só para você ver a complicação, os fluidos espirituais, que constituem Então, todos os fluidos que nós conhecemos, todos os elementos que nós conhecemos, constitui do fluido cósmico universal. Seria o mesmo que dizer assim: todos os fluidos que nós conhecemos, todos os elementos que nós conhecemos, todas as matérias que nós conhecemos, tudo significa um elemento do fluido cósmico universal. Você conseguiu entender agora? Tudo que se conhece significa dos estados do fluido cósmico universal. Que se resume em um elemento só. Agora, quantos bilhões de outros elementos constitutivos do fluido cósmico universal? Por que será que o fluido cósmico universal é constituído apenas de um elemento? Aí, continuando, são, a bem dizer, a atmosfera
dos seres espirituais, a atmosfera dos seres espirituais. Agora, como tratar de atmosfera dos seres espirituais se cada dimensão, se cada universo é constituído de uma atmosfera, entendendo que todas essas atmosferas constituintes de cada atmosfera são oriundas todas do fluido cósmico universal, que não passa-se de um elemento modificado de acordo com a evolução de cada ser que habitam aquelas regiões. O elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam. Olha só para você ver. O elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam. O elemento de onde eles... Quem são esses eles? Você sabe. Esses eles são os ministros de Deus, juntamente com os arquitetos siderais que os auxiliam. Então, dessa atmosfera, que é também um elemento do fluido cósmico universal, é donde todos os ministros e arquitetos siderais, eles retiram, né, os materiais sobre que operam o meio onde ocorrem os fenômenos especiais perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais. Aos sentidos carnais escapam. Por quê? Porque são elementos imperceptíveis aos sentidos carnais. Aos espíritos evoluídos, não. Mas aos espíritos inferiores escapam aos sentidos carnais, né? Impressionáveis somente à matéria tangível. Impressionável somente à matéria tangível. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar, o do som. O veículo do pensamento, esse elemento. Mas é preciso entender que só desfruta, com todo respeito ao termo, dessas condições, seres
muito evoluído. Seres como eu, por exemplo, não sabe nem que gosto a água tem. Como muitas pessoas, quando vão ao mar, né, vão à praia, olham assim, nossa, a água é azul. Chegam lá, a primeira coisa que faz é colocar o dedo na água, põe na boca para ver se ela realmente é salobra. Salobra é salgada, né? Pega um copo, enche de água, para ver se realmente é água azul. Ai, Jesus! Pode acordar, porque já tem leitinho para beber já com chocolate. Então vamos ao próximo vídeo. Porque se fôssemos tratar a respeito desse assunto aqui, ficaríamos muito tempo aqui, gente. Só aqui nesse tema. Então vamos tocar o barco um pouquinho mais, né? Porque vó já falou para mim, se Luiz, você fala demais. Eu falei, a senhora quer que eu esmiúço ou só quer que eu cala a boca? É briga de neto com vó, entendeu? Então você não repara não, porque aqui é tudo doido.